Às vezes as pessoas não cumprem, né? Porque o homem é falho. Bastante. Mas Deus, ele quando promete, ele cumpre. Verdade. Então, se ele falou que ele estará conosco todos os dias, é todos os dias. Amém. É nos dias bons, é nos dias maus, é nos dias que a gente sorri, é nos dias que a gente chora, é nos dias que nós estamos cheios de saúde, é nos dias que nós estamos na doença, é nos dias que nós estamos no vigor da idade, é nos dias que nós estamos na velhice. Todos os dias é todos os dias. Amém. Nós temos que confiar nisso. Verdade. Antes de abrir a palavra de Deus, vamos nesse momento orar. Senhor nosso Deus e Pai, foram feitas aqui orações. Amém. E toda vez que nós oramos, o céu se abre para ouvir os nossos clamores, Pai. Amém. E não volta vazio o clamor que a gente faz, Pai. Precisamos ter paciência para esperar de Ti o que o Senhor deseja. Verdade. E nesse período, Pai, que o Senhor trabalha conosco, o Senhor deseja que nós venhamos confiar em Ti. Então, Senhor, nos ajude nessa caminhada. Nos ajude. Nos ajude a ser fortes e corajosos a cada dia. Amém. Mediante desse campo de batalha que nós vivemos, chamado planeta Terra, porque é um campo de batalha, precisamos estar firmes na rocha que é Cristo Jesus. Amém. Fale conosco agora com essa mensagem. Fale, Pai querido. Nós somos bênçãos e pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Queremos também falar com a igreja, né, que na questão ali que nós fizemos hoje, na questão da Bíblia, né, com relação às perguntas bíblicas, nosso clube foi o único clube que acertou tudo, né? Gabaritou tudo. Que benção, hein? Então, nós sabemos que é o que Deus deseja, né? Que nós vamos aprender acima de tudo a palavra dele. Amém. Então, ficamos muito felizes por isso. Ô, glória. Parabéns. Vamos lá. Muitas das vezes a gente pensa que quando nós servimos a Deus, hoje eu não vou usar o livro Eventos Finais, não. Não, porque mediante tudo isso que aconteceu, eu acabei esquecendo o livro, né? Está aqui o e meu. Deus sabe de todas as coisas. E muitas das vezes, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, andando nos caminhos do Senhor, a gente tem uma errada impressão que as coisas vão sair do jeito que a gente quer. As coisas não saem do jeito que a gente quer. Mas, irmão Alex, eu estou servindo ao Senhor, estou orando a Deus, e as coisas não saem do jeito que a gente quer? Muitas das vezes não. Por quê? Porque os planos de Deus são maiores do que os seus planos. Amém. Como eu falei ontem na minha classe, você já fez algumas orações que nunca foram respondidas? Bastante. Deus colocou no arquivo? Não, irmãos. Deus nunca coloca suas orações no arquivo. Não era o momento para ter a resposta que você queria, ou você de repente recebeu a resposta e ainda não se atentou a isso. Mas Deus, ele sempre te responde da forma dele. Como eu já falei aqui ontem também na pregação, teve uma oração que o próprio filho fez e não foi respondido como ele queria. Foi ou não foi? Irmão Alex, você está me dizendo que Jesus Cristo fez uma oração, mas ele não fez uma, não, ele fez 3. E ele não foi respondido como ele queria? Não. No final, Jesus falava assim: em cada oração, que seja feita não a minha vontade, Senhor, mas assim é sua. Amém. O sofrimento do pecado, o pecado ele traz separação. E em toda a história do universo, porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo não tem começo nem fim. E em toda a história do universo, o Filho nunca se separou do Pai, o Pai nunca se separou do Filho. E naquele momento que ele carregava os nossos pecados, ele sentiu a dor da separação, porque o pecado ele traz isso. Quanto mais agarrado no pecado, mais distante de Deus nós vamos nos sentir. Não é que Deus está distante da gente, nós vamos nos sentir mais distantes de Deus. E Jesus Cristo, levando os nossos pecados, as nossas dores, sentiu essa separação. Amém. Ele falou: Pai, se for possível, passa de mim essa situação. Eu não estou suportando aqui. Está doendo, está machucando. Mas que seja feita a sua vontade. Naquele momento, para aqueles que já leram essa passagem, qual foi a resposta do Pai? Silêncio.
Deus, ele trabalha no silêncio. Quando Deus, ele quer se revelar, ele se revela. Não é meio termo. Quando Deus, ele quer mostrar a sua glória, como Jesus falou para as irmãs de Lázaro, eu não te falei que se você crer, você verá a glória. E fez, não fez ou não fez? Senhor, já está morto aqui há 5 dias, não importa. Eu não falei para vocês que você vão ver agora. Quando Deus, ele faz, irmão, ele faz. Amém. Mas se ele não está fazendo, acalma o teu coração, respira fundo, e entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Então Jesus Cristo também naquele momento não foi respondido. O tema dessa mensagem não é o Getsemane. O tema dessa mensagem é fazendo as obras do Senhor, e às vezes as coisas não acontecem como nós imaginamos. E muitas das vezes, se a gente não estiver com o Senhor, nós vamos nos frustrar. Você já passou por alguma frustração? Você já passou momentos? Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu passei a noite inteira junto com a minha esposa, uma noite inteira, orando, clamando, louvando, lendo a Bíblia, para uma situação no dia seguinte não acontecer. Eu falei, Adriana, vamos passar a noite em vigília aqui, orando, clamando. Ficamos de 10 até 6 e pouca da manhã. Oh, glória. Orando e clamando, para que isso não acontecesse. Quando foi de manhã, 11 horas da noite, 11 horas da manhã, tudo que eu pedi aconteceu. Eu falei, Deus do céu, o que Deus está me mostrando? Seja forte. Eu ouvi todos os seus clamores e orações. Amém. Te preparei para isso. Na verdade, Deus estava me preparando para o desapontamento. Mas a minha confiança foi abalada? Não. Deus, irmão, ele prova. Amém. Nesse momento aqui, abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. É uma passagem bem conhecida. Mas vamos ver algumas coisas aqui que na concepção, nesse primeiro momento, não sai como algumas pessoas imaginavam que iriam sair. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 12 em diante. Aqui está falando de apóstolo Paulo, de Silas e algumas pessoas que acompanhavam Paulo e Silas. E dali, capítulo 16, versículo 12 em diante. E dali a Filipos, onde eles chegaram, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver o quê? Um lugar de oração. E assentados nos falamos às mulheres que para ali tinham o quê? Concorrido. Então chega no sábado. O que os apóstolos faziam no sábado? Eles trabalhavam no sábado? Não, eles não trabalhavam em si o trabalho. Eles tinham o sábado como o quê? Um dia santo, separado. E eles foram lugar. Aqui não tem igreja não, mas vamos para um lugar, debaixo de uma árvore, vamos ali louvar, vamos ali cantar, vamos ali abrir a palavra, que o Senhor, o Espírito Santo vai fazer a obra, as pessoas vão nos ouvir e a gente vai ensinar essas pessoas. O sábado é para isso. O sábado não é para você trabalhar nos seus afazeres, o sábado não é para você ficar em casa, o sábado é para você vir para a igreja. Amém. Amém. Porque aqui você vai louvar, aqui você vai adorar o Senhor, aqui você vai fazer o trabalho missionário. É isso que eles estavam fazendo. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Quem abriu o coração dela? O Senhor. Quem é esse Senhor? Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo, ele faz uma obra poderosa, irmãos. A obra poderosa é dele. E ali aquela mulher começou a entender o que Paulo estava falando. Paulo estava falando de Cristo Jesus. Depois de ser, ali fala, né? Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgares que eu
que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai, e não constrangeu a isso. Opa! Além de dar estudo, olha que dia maravilhoso. Além de dar estudo bíblico, além de pregar, dar estudo bíblico, a família inteira o quê? Aceitou Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da vida deles. Amém. E eles falaram, fica na minha casa. Estou sendo fiel ao Senhor, eu quero você aqui, vocês vão almoçar aqui com o outro. Oh, E foi um dia maravilhoso ali. Imagina. Eu fico imaginando a felicidade de Paulo, fico imaginando a felicidade de Silas, de algumas pessoas que estavam com eles ali, só vitória. Vitória em vitória. Mas, irmão, Satanás, ele é sujo. O que ele puder fazer para prejudicar o bom andamento, ele vai fazer. Só que o apóstolo Paulo, nas suas experiências, ele colocou lá em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém. Então não adianta o inimigo interferir, porque as coisas iriam cooperar para o bem. Essa é a certeza que você e eu temos que ter. Amém. Não importa, as coisas vão cooperar para o bem. Não importa a dificuldade, não importa o problema, as coisas vão cooperar para o bem. Amém. Uma vez eu escutei aqui uma esposa que perdeu o marido recentemente, na época, não agora, e ela pregou aqui e falou, meu marido, ele cuidava da saúde, fazia exercício, era um homem temente a Deus, era vegetariano, e descobriu há pouco tempo que estava com câncer. Nossa. Mas quando fez todos os exames, o médico falou assim, pouco tempo de vida você tem. Você tem pouco tempo de vida. Às vezes isso acontece, né? Talvez alguma coisa acontece que para tudo, né? A igreja orou, clamou, mas ele entendeu que aquela doença era para a morte. Nossa. Ele foi internado, e quando a esposa estava lá para visitá-lo, ele estava em pé e falando do amor de Cristo para as pessoas que estavam na mesma sala dele. Oh, glória! E teve uma pessoa que falou assim, como é que você pode falar desse Cristo? Você está no caminho da morte, não importa. Não importa. Eu morrendo, eu fecho os olhos e abro para a manhã da ressurreição. Eu estou levando palavra de esperança para vocês. Amém. Porque eu já estou guardado. Oh, glória. Ela falou isso aqui chorando. Eu falei, meu Deus do céu. Mesmo diante de uma circunstância difícil, mesmo diante da certeza da morte, nem isso parou o marido dela de pregar as boas novas do Evangelho. Pois Jesus Cristo ele falou assim, e é uma promessa, ser fiel até a morte. Eu dar-te-ei a coroa da vida. Temos que ser fiel até quando? A morte. Está passando por luta e dificuldade? Seja fiel. As coisas não estão fáceis? Seja fiel. Está lhe faltando saúde? Seja fiel. Os recursos não vão pagar as contas? Seja fiel. Alguém está te perseguindo? Seja fiel. Seja fiel até a morte. O bem que você está fazendo, estão retribuindo com o mal? Seja fiel. Não se rebaixe, não se guarde. Seja fiel. Amém. E dar-te-ei a coroa da vida. E aqui continua o relato. E continua no versículo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa. O que a gente não quer no trabalho missionário, ninguém deseja no trabalho missionário uma pessoa que se aproxima cheia de demônios. Quer? Não. Alguém quer isso? Não. Vamos fazer o trabalho missionário, mas aparece uma pessoa endemoniada. Alguém deseja isso? Não. Mas nesse momento Deus reconfortou essa mulher, essa jovem? Não. E ela ficou ali um tempo perturbando. Irmão, pensa em todos os sábados você fazer um trabalho missionário, aparece uma pessoa e começa ali a atrapalhar o que você está fazendo lá fora. Não é de matar isso? E aqui está dizendo, saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava lucro aos seus senhores. Ela era usada pelos seus senhores para dar lucro. Uma cigana, vamos dizer assim, uma adivinhadora, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação.
se repetia o quê? Muitos dias, o apóstolo Paulo já estava o quê? Indignado. Porque Deus, irmãos, não precisa que nós venhamos usar um microfone para falar tal coisa. E ela estava falando isso porque aquela pessoa que estava sendo usada, que era ela, nesse momento, ela iria dar lucro, porque as pessoas estavam vendo que aqueles homens eram homens de Deus. Então ela está certa, está adivinhando que é correto. Eu vou me consultar ela, mas o apóstolo Paulo entendeu que era uma estratégia, uma artimanha de Satanás. Isso se repetia por muitos dias. Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, o quê? Saiu. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando. Nós tivemos ontem uma pregação que eu fiz, onde lá no livro de Lucas, o que Deus lhe deu aos seus discípulos? Poder e autoridade sobre quem? Sobre os seres humanos. O apóstolo Paulo não estava cheio do Espírito Santo, então ele tinha autoridade nos céus. Então por isso que ele fala: eu te mando. A autoridade foi dada a mim nos céus. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando. Irmãos, talvez nós esquecemos a prática de repreender. Sabia disso? Sim. Você vê coisas erradas, você ouve coisas erradas, e às vezes, se você não tiver um discernimento, você pode até aceitar as coisas erradas. E isso dará legalidade para o Espírito trabalhar sobre a sua vida. Nós precisamos repreender. A gente não tem coragem. Você já repreendeu alguém? Mas, irmão Alex, você já repreendeu alguém no rosto e na face? Eu já. Porque eu entendi que aquela pessoa estava sendo usada pelos demônios. Eu falei: em nome de Jesus Cristo, que o Senhor Jesus te repreenda. Amém. E a pessoa parece que voltou ao normal. Por que isso acontece? Verdade. Quando as pessoas elas te diminuem, cuidado com isso. Quando as pessoas falam que você não presta para nada, e você presta. Amém. Porque Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Amém. Você vale o sangue de Cristo Jesus. Aquela mulher que se encontrava ali, machucada, ferida, aonde a liderança daquela igreja na época levaram até os pés de Cristo e falaram: ela foi pega em adultério. E quiseram matar ela pela lei de Moisés. Mas na verdade eles não quiseram aplicar a justiça. Eles quiseram fazer com que Jesus caísse naquele momento. E Jesus ele fala: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ninguém atira. E o Senhor dos céus, o soberano, o rei dos reis, o criador dos céus e da terra, ele falou para ela: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ele falou que nem eu te condeno. Não peques mais. Levanta, vai embora e não Peques mais. peques mais. O único que podia condenar ela não condenou. Então cuidado quando as pessoas elas apontam o dedo para você e tentam te diminuir. O diabo é tão sujo que muitas das vezes você pode se diminuir. Não faça isso. Eu não sirvo para nada, eu não presto, não sou útil. Essas palavras que diminuem você. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E repreender. Até mesmo aquilo que nós estamos falando. Não só me repreendo em nome de Jesus. Eu não quero falar isso para ninguém, não. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque é uma guerra espiritual muito grande. Satanás, ele quer fazer você desistir de você. E uma vez que você desiste de você, você desiste de Jesus. Uma vez que você entende que não tem mais jeito. Você já conversou com alguém que fala assim: não tem mais jeito? Ih, rapaz. Não, irmãos. Só se Deus falar que não tem mais jeito. Entendeu? Eu já falei para algumas pessoas assim que eu estava conversando, eu falei: eu só vou fazer isso se o Senhor falar comigo. E um monte de gente falando: faça isso, Alex. Não. Só vou fazer isso se o Senhor Jesus, o Espírito Santo, falar comigo. Se não falar, eu não faço. Amém. E eu não fiz, irmãos. E Deus estava certo comigo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, seja uma pessoa determinada.
Amém. Seja uma pessoa determinada. Seja uma pessoa que busca o Senhor. Amém. Deus não quer ver os seus filhos, presta atenção no que eu vou dizer, num canto chorando, como se fossem pobres coitados. Quem quer te ver assim é o Satanás. Verdade. O acusador. Deus, ele não quer ver você assim. Mas, irmão, as lutas são grandes. Levanta a cabeça em nome de Jesus Cristo. Amém. E caminha. Anda. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não tema, nem te espantes. Mas o moleque tem vezes que os dias são pesados. Ore mais então, louva o Senhor. É nesse momento, como eu falei ontem aqui, é nesse momento quando tudo está desabando. Opa! Ontem eu estava no banheiro, irmãos. Eu estava pensando nas lutas, né? Que cada um tem suas lutas. E eu comecei a rir. Eu falei, Senhor, é uma luta após a outra. O Senhor me ama demais. Mas vamos juntos, vamos caminhar. Se é para caminhar, a gente caminha. Amém. E vamos lá. É. Não se deixa bater pelos problemas. Amém. O Senhor Deus é maior que todas as dificuldades que você vive. Creia nisso em nome de Jesus Cristo. E neste momento, irmãos, vendo versículo 19, os seus senhores, que se eles fizeram a esperança do lucro, porque o apóstolo Paulo repreendeu aquele demônio, que o demônio foi embora, aquela jovem não conseguia mais adivinhar mais nada. Agarrando-se, então eles foram acusados. Aqueles homens viram Paulo como um problema, em Silas. Vendo os senhores que se eles fizeram a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando os pretores, aos pretores, que são as autoridades, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam o quê? A nossa cidade. Irmão, o evangelho perturba. O evangelho é o evangelho que os demônios odeiam. Então, quando nós estamos saindo para evangelizar a cada sábado aqui, nós estamos perturbando o reino das trevas, irmão, e agradando o reino dos céus. Amém. Propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Todos podem receber o poder do Espírito Santo e todos podem praticar. Cornélio, como nós estudamos aqui na Bíblia também, no livro de Atos, Cornélio era um quê? Um centurião romano, e foi visitado pelo anjo do Senhor e foi batizado pelo Espírito Santo. Então isso aqui era uma mentira. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Tiraram suas roupas e começaram a lavradamente. E depois lhe deram muitos açoites, irmãos. Poucos açoites ou muitos? Não fique imaginando isso, né? Como é que as costas devem ficar. Depois de muitos açoites, os lançaram no cárcere, na prisão, e ordenando o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Eles não tinham nem a liberdade de andar ali ou ficar em pé na cela. Eles ficaram com o pé onde? No tronco. Agora vem o que Deus mais se agrada. Isso aqui é o que Deus deseja ver você fazendo quando você passa pelas lutas, quando você passa pelas dificuldades. Você está passando por alguma luta? Acredito que sim, porque no mundo que nós estamos vivendo, todo mundo tem luta. Se você não estiver passando, qual é o segredo? Você tem que falar. Que até Jesus Cristo passou por luta. Mas quando você estiver passando por alguma luta, você tem que colocar essas duas coisas aqui em prática. Deus, Ele olha para você com um sorriso enorme quando você faz isso. Quando você passa por lutas tremendas, dificuldades enormes, e você não entende nada do que está acontecendo. Nada. Quando as coisas estão completamente pesadas na sua vida, faça duas coisas. Porque esses homens injustiçados, machucados, foram para pregar o Evangelho. Amém. Foram injuriados, foram açoitados, foram presos, pés amarrados no tronco. O que eles fizeram? E todo mundo ouviu o que eles estavam fazendo. Amém. Por volta da meia-noite, eles não estavam dormindo. Eles estavam dormindo? Não. Eles estavam fazendo o quê? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, versículo 25, oravam
e cantavam o quê? Louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Talvez cantando assim: então minha alma canta-te, Senhor. Oh, glória. Quão grande és tu. Amém. Quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Olha isso, irmão. Olha o recado que eles estavam dando. Oh, glória. Isso é fé. Isso é determinação. Isso é coragem. Isso é resiliência. É isso que Deus ele quer ver em nós, irmãos. No mundo vocês vão ter aflições, dificuldades, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Você acha, irmãos, que Deus vai desamparar você? Aquele que morreu na cruz do Calvário vai desamparar você? Vai deixar você sozinho? Nunca! Amém. E eles entendiam isso claramente, então eles louvavam, eles cantavam. Sem entender o que ia acontecer amanhã ou depois, eles não se importavam, porque amanhã pertence a Deus. Amém. E de repente, sem eles pedirem na oração, porque eles não impediram isso, mas eles louvavam, agradeciam a Deus por passar por lutas, porque sabendo que o seu mestre passou por muitas lutas ainda maiores. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriu-se todas as portas e soltaram as cadeias de quem? De todos. Oh, glória. É isso, irmãos. Eis o segredo. O segredo não é você se isolar e chorar até morrer. Não é você botar a mão lá na cabeça e dizer: Deus, misericórdia. O que é isso? Não. Você é forte, é corajoso. Levanta a cabeça. Que negócio é esse, irmãos? Eu falei com a minha esposa essa semana: se chorar, ficar lamentando, se entristecer, resolver alguma coisa, tudo bem. Mas resolve? Não. Vai resolver você ficar mais triste. Você começar a tomar decisões que não tem que tomar, você começar a andar para trás, você entender que não tem mais esperança, como nós ouvimos no culto da oração que nós temos segunda a sexta-feira, uma pessoa dizendo: eu estou sem alegria, a minha vontade é de morrer. Isso tem que ser repreendido em nome de Jesus, irmão. Amém. Aquele que conhece o Senhor não pode ter essa palavra na boca. Verdade. As palavras que a gente fala, irmãos, tem que ecoar para a eternidade, palavras de vida. Amém. Se Jesus tem palavra de vida, como Pedro falou, só tu tem palavra de vida, para onde eu vou? Por que nós vamos ter esse pensamento? O Senhor não quer nos ver como pobre, coitado e miserável. Quem quer nos ver assim é Satanás. Você tem que levantar sua cabeça em nome de Jesus Cristo. Verdade. E enfrentar uma nova semana. Ninguém sabe como é que vai ser uma semana. A gente nem sabe se nós vamos concluir a semana. Isso é verdade. E nós temos que erguer a cabeça. Amém. Louvar. Está difícil, está complicado, está uma luta. Louve. Bota para despertar de madrugada, abra a Bíblia e louve. Se ela perder uma noite de sono, perca. Se é para jejuar, jejue. Mas não fique cabisbaixo, não fique chorando, não fique se entendendo que você é um pobre coitado. Pobre coitado aonde, irmão? Pobre miserável é Satanás, que está perdido e condenado e vai ser destruído em pouco tempo, irmão. Amém. É isso que nós temos que viver, irmãos. Não existe cristão cabisbaixo, irmãos. Verdade. Não existe, irmão, cristão cabisbaixo. Cristãos que estão vivendo cabisbaixo, com a mão na cabeça, não está entendendo qual é o Deus que ele serve. As lutas estão aí. Verdade. Você está vivo. Se você está vivo, Deus ele vai abrir portas, Deus ele vai te sustentar ou não. Amém. E naquele momento nós conhecemos a história. Eu não vou ler tudo agora, eu quis chegar só a essa parte. Eles naquele momento, eles olharam aquilo ali para ele. Pense na alegria desses dois homens, irmão. Ninguém entendeu nada com o terremoto. Verdade. Lembra-se alguma coisa quando a igreja estava orando e o lugar onde eles estavam foram sacudidos? Lembram disso? É o mesmo Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, ele entrou ali Amém. de uma forma poderosa. Quando o Senhor Espírito Santo ele entra, ele traz mudança. E você é um instrumento na mão do Senhor para mostrar o Deus poderoso que você serve. Amém. Porque aquelas pessoas naquele primeiro momento não entenderam nada. Ué, houve um terremoto. Geralmente no terremoto acontece o quê?
tivemos terremotos. As pedras do quê? Caem. Mas ali não era um terremoto comum, ali era a presença do Espírito Santo. Amém. Que entrou ali. Sacudiu tudo. E os grilhões foram o quê? Pá! Foram despedaçados. As portas foram abertas. Amém. A cadeia não foi destruída, mas as portas das cadeias foram o quê? Abertas. As pessoas estavam em choque com aquilo. Paulo e Silas entenderam claramente que foi a presença do Espírito Santo. Amém. E agora é hora de testemunhar. O carcereiro ficou louco com aquilo, imaginando que todo mundo foi embora, as pessoas estavam em choque. Verdade. Ia tirar a própria vida, porque a pessoa sem Deus, a pessoa sem Cristo, ela só pensa no pior, ela não consegue pensar no melhor. Você sabia disso? Que quando você, longe daqui, se você estiver sem Cristo, tem Cristo em nome de Jesus Cristo. Amém. Mas se uma pessoa que ela é sem Cristo, ela se desespera. A gente não pode se desesperar, irmãos, a nada. Se hoje está ruim, amanhã pode melhorar, sim ou não? Sim. E vem que você pensa nas coisas negativas, por que você não pensa nas coisas positivas? Verdade. Porque os pensamentos também têm poder. Palavra também tem poder. Profira sobre a sua vida todos os dias de manhã, palavra de bênção para a sua vida. Amém. Não palavra de maldição. Verdade. Aqueles homens estavam ali e entenderam tudo o que aconteceu. O carcereiro ficou louco, tentou tirar a vida. Opa! Você não faz isso não. Você não faz isso porque Deus não quer isso. Ele fala, o que eu devo fazer para ser salvo então? Você fazer, não precisa fazer nada. O Senhor Jesus Cristo já fez por você. Eu vou dizer o que você tem que fazer no sentido de ter na sua vida. E apóstolo Paulo e Silas, naquela noite, que parecia ser uma noite, mais uma noite, porque esses homens, irmãos, não era a primeira vez que eles clamavam de madrugada. Verdade. Quando você vive o Evangelho, talvez o cristão hoje não está entendendo isso. Quando nós vivemos o Evangelho, nós precisamos orar e clamar ao Senhor todos os dias. Se você está andando com Jesus Cristo, você está em uma guerra do seu lado. Os inimigos das almas, eles querem destruir. E nós precisamos levantar nossa cabeça e entender que o Senhor dos Exércitos é conosco. Se Ele é conosco, quem será? Contra nós. Ninguém. E ali foi pregado o Evangelho. Amém. Aquela família inteira, olha aqui embaixo. Os últimos versículos 33 e 34, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergalhões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Olha isso. Então, levando-os para a sua própria casa, o carcereiro fez isso. Depois a mesa, ainda comeram, né? Ainda jantaram. E com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Trabalho missionário não parou nem na cadeia. Porque quando Deus te usa, você será um problema para o reino das trevas em todo lugar. Amém. Aonde te colocar, você vai ser luz. Oh, glória. Na cadeia, aonde te colocarem, aonde te colocarem, porque não existe, irmãos, limite para Deus te usar. Então sai daqui hoje com essa esperança. Enfrente a semana. Tem muitas para enfrentar a semana? Tem. Mas deixa eu te falar uma coisa, não desista. Amém. Amém. Existem pessoas que quando passam por situação difícil querem desistir. Verdade. Não. Existem pessoas que, não estou falando isso porque eu já escutei cada coisa e tenho escutado. Quer desistir de tudo. Não tem que desistir, pelo contrário, tem que avançar. Se você tem vida, viva a vida que Deus te deu. Amém. Mas viva na esperança. Você sabe, eu também sei que nem tudo vai dar certo. Vai dar certo? Não. Nem tudo vai dar certo. Mas porque está dando certo você vai desistir? Não. Deus ele sabe até onde você suporta as suas dificuldades. E nenhuma aprovação Deus vai permitir a tentação além das suas forças. Porque Ele é justo. Amém. Que você coloque em prática. Está passando por situações complicadas? Louve o Senhor. Louve. Adore. Adore o Senhor. Ore ao Senhor. E testemunhe
porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Amém. Amém? Eu creio. Vamos ficar em pé nesse momento? Senhor, estamos iniciando uma nova semana Verdade. que para nós é desconhecida. Sim, Pai querido. Podemos nessa semana ouvir palavras que entristecem a gente. Podemos passar por dificuldades, lutas, mas o Senhor prometeu que todos os dias estará conosco. Amém. Glória, Senhor. E o Senhor não mente. Obrigado, Pai querido. A palavra diz que o Senhor não é homem para mentir. Então nós podemos confiar no Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor diz para nós nesse momento: entrega teu caminho ao Senhor, entrega tua vida ao Senhor. Confia nele. Confia nele Tudo mais ele faz. e tudo ele fará. Amém. Isso é promessa. E o Senhor cumpre a promessa. Obrigado, Pai Que querido. possamos nessa semana ser obedientes a Ti, Senhor. Testemunhando o Seu amor, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos açoites da vida, mesmo diante dos grilhões que têm prendido muitas pessoas, que venhamos testemunhar, Senhor. Amém. Que as pessoas vejam nessa semana Cristo em nós. Que possamos testemunhar de Cristo para elas. Senhor. Assim seja. Nos dá uma semana na Tua presença. Abençoada. Abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Abençoada, Senhor. Mesmo diante dos problemas, abençoada. Abre portas, Pai. Por favor, Senhor. Para aqueles que estão precisando de portas abertas. Por favor. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Irmão José, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, dê saúde física para aqueles que estão precisando de saúde em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Dê saúde emocional e psicológica, Pai, Por favor, Pai para querido. aqueles que estão precisando neste momento em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim seja. Repreenda os demônios, Pai. Repreenda, Pai Se querido. tem tentado aqui alguns de nossos irmãos a caírem, a falharem ou a desistirem, repreenda em nome de Jesus Cristo, Senhor. Por favor, Senhor. Porque isso não vem dos céus. Não vem. E revigora nossas forças por mais uma semana, Senhor. E que venhamos no próximo sábado estar aqui testemunhando o Teu poder, do que o Senhor fez na nossa vida. Amém. Guarda a nossa família, livra nossos filhos, Pai, de todo mal. Não permita que Satanás nem os seus anjos toquem um fio de cabelo de cada um de nós, Pai. Amém, Senhor. Por essas bênçãos lhe pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 Tenham todos um ótimo dia na companhia de Cristo Jesus.